A palavra de Deus fala no Salmo 51 que Davi, homem segundo o coração de Deus, foi a declaração que Deus fez dele, né? O testemunho que Deus diz em sua palavra, achei segundo meu coração, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou contra Deus, possuindo uma mulher que não era dele, fazendo com que também o marido dessa mulher fosse morto na guerra. Estou resumindo. E a palavra de Deus diz que Deus, que está vendo tudo, né? Os olhos dele estão sobre a terra e ele olha os filhos dos homens, né? E tudo quanto nós fazemos, ele está nos observando. E a palavra de Deus diz que Deus envia um profeta a Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, que já tinha glorificado tanto o nome de Deus, agora ele precisava ser ministrado para que ele viesse a reconhecer o seu pecado. A descrição do Salmo 51 é confissão e arrependimento. O próprio Davi descrevendo a sua confissão e o seu arrependimento diante de Deus. E também ali quando o Senhor envia Natan conta ali uma parábola, uma história para que Davi caísse a realidade e viesse a entender o recado de Deus. E Davi entendeu, Davi confessou, se arrependeu. E o Salmo 51, ele descreve que Davi diz: pequei contra ti somente, no versículo 4. E fiz o que é mal perante os teus olhos, da maneira que serás tido por justo no teu falar. Ele diz: pequei contra ti somente, Deus, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Davi continua falando ali com Deus em arrependimento, em confissão. E a palavra de Deus diz que no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Ele pede ao Senhor que criasse nele um coração puro, porque Davi não era, ele já tinha recebido um novo coração quando ele obedeceu a Deus, creu em Deus. Ele tinha um novo coração, só que ele precisava que esse coração fosse purificado, porque ele estava sujo, porque ele havia pecado contra Deus, havia feito o que era mal diante dos olhos de Deus. E ele disse que ele precisa dessa renovação no espírito dele, porque ele tinha um espírito do Senhor. O Espírito Santo habitava nele, e ele estava ali nessa confissão, tendo convicção que estava em risco
o Senhor retirar dele o seu Santo Espírito, porque ele é a casa de Deus. É ele que era a casa de Deus. A casa de Deus é santa, tem que ser santa, santificado pela obediência a Deus, para que o Espírito dele continue. Aleluia. Não é que nós nos santificamos, é que o Espírito Santo de Deus é santo. Por isso, somos casa de Deus santificadas. Aleluia, porque ele é santo. E a palavra de Deus diz que ele pede que ele não retire dele o seu Espírito Santo. Ele fala assim, no versículo 11, não me repudies da tua presença, ou seja, não me joga, não, por favor, eu quero que o Senhor não me jogue fora, não me rejeite na tua presença, e quero que o Senhor não retire de mim o seu Espírito Santo. Aleluia. Ele disse, me restitui a alegria da tua salvação. Davi ali estava com sua alma quebrantada, confessando, arrependido, sincero, de coração, uma conversa com Deus, dizendo para ele o que era mais importante do que tudo na vida dele, era ele purificar o seu coração, era ele purificar o seu espírito, era ele restituir a alegria da sua salvação, aleluia, e não retirar dele o seu Espírito Santo. E o Senhor Deus, ele continua o mesmo. Ele quer que todo aquele que peque, a palavra de Deus diz assim, que nós temos um advogado junto ao Pai. Aí Tiago diz, não peque, filhinhos, mas se pecar, Tiago não, João, não peque, filhinhos, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a palavra de Deus diz que Davi disse que ele não ia se compadecer de sacrifícios vazios, mas ele sabia que o que agradava a Deus era um espírito quebrantado, contrito, ou seja, arrependido, uma alma que confessa, que conversa com Deus. E a realidade disso é que lá no Novo Testamento, em Lucas, Jesus diz uma parábola de dois homens que foram orar, o publicano e o fariseu. E ele disse que aqueles que confiam em si mesmo, que se consideram justos diante de Deus, e que despreza a outros por se achar justo, por se achar que está bem, ele diz que esse não é justificado diante de Deus. E a palavra de Deus diz que o fariseu, se pondo em pé, orava assim, ó Deus, te dou, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E aí a palavra de Deus diz que ele dizia que jejuava 2 vezes, dava o dízimo. E aí logo depois o publicano, estando em pé, ele de longe não ousava nenhuma palavra falar ainda. E ainda não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito dizendo, ó Deus,
ser propício a mim, pecador. E Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que humilha a si mesmo será exaltado. E como nós teremos um novo coração, como aqueles que já receberam um novo coração, mas que o coração está sujo, o coração está na visão errada, se achando que não precisa mais de arrependimento, de confissão, mas diante de Deus nós temos aqui o exemplo de dois, que um se exaltou porque ele não fazia nada de errado, só que tem muitos que acham que não precisa de Jesus, porque afinal eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou prostituto, eu não sou caluniador, eu não sou nada, eu estou bem, e ainda dou dízimo, e ainda jejuo. E a palavra de Deus diz que esses não são justificados. Por isso eu venho nessa tarde te falar que Jesus Cristo, Ele é o que justifica, e todos precisam se arrepender diante de Deus, para que o seu coração seja purificado e receba do Pai a justificação através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.